ser humano, irmãos, ele precisa admirar, adorar alguém. Ele nasceu para isso. Amém? E o temor ao Senhor coloca essa admiração no lugar certo, coloca essa honra, não é? O coração no lugar certo, que é em Deus, no Criador. E isso faz toda a diferença, principalmente entre só conhecer e conhecer o eterno, e conhecer o que é divino. Só conhece o divino profundamente, intimamente, quem anda no temor do Senhor. Aleluia! Tudo bem até aí? Eu vou dar uma frase para você. Uma coisa é, para você entender, irmãos, que temor não é medo, quem anda em temor do Senhor anda na direção dele, corre para ele, se esconde nele. Não se esconde dele, como Adão e Eva fizeram quando caíram da posição que os mantinha no temor ao Senhor. Amém? E aí eu vou dar uma frase para você que não fui eu, não foi gerada em mim, mas eu não me lembro agora o autor, mas o autor receba os créditos. Diz assim: o temor a Deus significa que os sorrisos e as desaprovações de Deus são mais importantes para mim que os sorrisos ou as desaprovações de qualquer ser humano. Aleluia! Eita glória, amém? Sem o temor do Senhor não é possível, portanto, saber além do saber, além do conhecimento natural. Porque uma pessoa normal, sem o conhecimento de Deus, sem relacionamento com Deus, irmãos, ela pode alcançar conhecimento, ela pode fazer cursos naturais, ela pode fazer faculdades, adquirir conhecimento pelo muito estudo, andar ou desenvolver-se de uma forma natural, entender de muita coisa. Algumas pessoas até estudam Deus de uma forma natural. Mas eu digo a você, irmãos, o que a própria palavra de Deus diz: isso não é suficiente para o homem encontrar salvação, encontrar redenção, encontrar o relacionamento perfeito com o nosso Deus. Eu gosto de Provérbios porque ele fala bastante a respeito do temor do Senhor. E eu venho buscando me envolver com o entendimento a respeito disso, baseado no relacionamento que eu tenho com o meu Deus. E é assim que nós buscamos, no conhecimento, pelo relacionamento, o entendimento aperfeiçoado. E o que esse relacionamento com o entendimento faz ou traz de resultado para a nossa vida. Provérbios 9, o verso 10, eu vou ler para você em 3 versões diferentes, que não se destacam ou não se diferenciam, mas trazem nuances ou ângulos do entendimento a respeito disso de uma forma graciosa. Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada diz, lá em Provérbios 9, versículo 10. Você está feliz, meu irmão? Está feliz, minha irmã? Eita glória, vamos falar de temor do Senhor, não é possível, agora eu vou passar a semana inteira com medo. Não, irmão, pelo contrário, você vai ver que você tem aí o início de semana e vai se desenvolver no temor do Senhor, e isso traz benefícios extraordinários que quem não anda no temor do Senhor não desfruta. Aleluia! Provérbios 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Na nova versão transformadora diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta no discernimento. Olha que delícia! E o temor do Senhor, na revista e atualizada, na revista corrigida diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Aleluia! Então significa, irmãos, que essa reverência, que essa adoração, que essa honra a Deus, que é fundamental para todo aquele que nasceu dele, não é? Ela é necessária, o temor é necessário. Para quê? Para que nós tenhamos nesse relacionamento o conhecimento das coisas divinas, das coisas sobrenaturais, das coisas espirituais. Porque as coisas naturais são fáceis de ser aprendidas através de livros naturais, através de conhecimento natural. Mas Deus e as profundezas de Deus, nós só conhecemos através de entregarmos o nosso coração a Ele. Você sabe que para isso é preciso deixar de lado a soberba e o orgulho, como nós cantamos agora há pouco?
Então a frase, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele transmite a verdade de que o reconhecimento de Deus como Criador, como Senhor e como Redentor é necessário para que nós possamos desfrutar do que dessa sabedoria nós podemos viver, vivenciar e experimentar. Aquilo que é impossível, irmãos, para o soberbo, para o orgulhoso. Por quê? Porque eles não reconhecem a Deus. Não temem a Deus. Provérbios 1:7 vai dizer também, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Por quê? Porque não temem ao Senhor, porque não têm relacionamento com Ele e nem querem ter. Então os incrédulos, sim, irmãos, também são capazes de demonstrar conhecimento, tanto quanto nós, a respeito do conhecimento natural, inclusive o conhecimento natural de Deus que é ensinado. Quem faz o curso de teologia vai entender quem é Deus, mas nem todos vão ser salvos. A verdade é essa, irmãos. E nós entendemos que Deus criou o homem assim, inteligente, para desenvolver o conhecimento mesmo. Foi a queda, lá em Adão, que passou esse legado para o ser humano, da separação de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que é senhorio, de tudo aquilo que é orientação, além da que ele mesmo pode ter. E nesse legado nós vemos o quê? Que esse ser humano deixa de desejar, querer ou temer a um Criador ou a um Senhor. A criatura, ela passa a ser o quê? O Deus dela mesma. O ser humano passa a se adorar como seu próprio Deus. Adora o seu próprio conhecer, adora o seu próprio saber. O único temor que o homem, sem temor a Deus, tem, irmãos, é a separação dele mesmo, da morte. Já parou para pensar nisso? Aleluia! Você, cristão, você que está em Cristo, você que conhece e reconhece a vida eterna como algo real, você não tem medo da morte, irmãos. Aleluia! Ó, muito mais difícil é não acreditar em Deus. Pensa. Todas as coisas cooperam, irmãos, para dizer que Deus existe, que Ele é real, que Ele é o Criador. Lá em Romanos 1 diz que a própria natureza revela a existência do Criador. Então todos se tornam indesculpáveis. Você está entendendo, irmãos, que não é não acreditar. As pessoas estão brigando, lutando para dizer que não acreditam em Deus, que Deus existe. Na verdade, não há como. Não existe essa possibilidade, pois a própria criação aponta os atributos, ainda que invisíveis, do Criador como algo real, estabelecido e visível. Então não é que a pessoa não acredita. Ela está brigando para dizer que não acredita, mas na verdade ela toma a decisão de não reconhecer por orgulho que existe alguém a quem ele precisa se submeter. Eles dizem então que não serão escravos das regras. Mas como nós ouvimos aqui, num dos últimos cultos, Douglas ministrando, o que o mundo chama de regras, e regras que prendem, que aprisionam, que colocam algemas, nós, cristãos, reconhecemos como princípios de Deus. Princípios que libertam, e libertam da escravidão, da cegueira que nós vivíamos nas sombras. Aleluia! É o temor, irmãos, que nos faz permanecer nesse princípio, como eu falei. Por quê? Porque as bênçãos estão estabelecidas por Deus sobre os princípios. E uma vez que estamos sobre os princípios, que andamos sobre os princípios, nos firmamos neles e não abrimos mão deles, nós vamos desfrutar da bênção. Então, se você e eu estamos no princípio, a bênção é nossa. É só... Você já tem, eu já tenho, é só desfrutar. Agora, se pelo princípio, ou se alguém não está estabelecido no princípio, ainda que pelo princípio, as bênçãos sejam destinadas a todo aquele que desejar, ela não vai desfrutar. Aleluia! Aleluia! Amém? O salmista, pelo Espírito Eterno, vai dizer, lá em Salmos 34:11, ele faz o seguinte convite. Eu vou esperar você abrir. Nem todas as vezes eu vou esperar você abrir,
a sua Bíblia, mas você vai ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Depois você lê lá na sua Bíblia. Salmos 34, verso 11 diz assim: Vinde, meninos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluia! Eu quero conectar essa passagem ao Salmo 19, no verso 9, que vai dizer o que é, ou como é o temor do Senhor. Olha que coisa linda, extraordinária, irmãos. Você está acompanhando? Tá pegando pelo Espírito, irmão? Esquece, eu sou só o canal. Receba de Deus, amém? Diz aí, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Aleluia! Ô, glória! Essa é a base do trono de Deus. Justiça, verdade, retidão, equidade, não é assim? Agora, veja que isso vai nos trazer ou vai nos remeter à palavra de Deus lá no Novo Testamento, que vai dizer que a própria palavra de Deus, ela é pura e permanece para sempre. Ela limpa, gera, restaura. Nós fomos restaurados, nós recebemos da própria vida de Deus, pela palavra de Deus, nós fomos gerados por ela. E aí eu quero conectar isso, portanto, lá o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 23. Aleluia! Você vai sair daqui, meu irmão e minha irmã, resistindo ao mal, resistindo a tudo e todos, e tudo no sistema que quer dizer que você não deve acreditar em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. E nós temos toda a liberdade, irmãos, para ensinar aqui dentro dessa casa, que crê, que professa a fé em Cristo Jesus, que veio, nasceu, se identificou conosco, morreu por nós, ressuscitou e está assentado à destra de Deus. Hoje somos seus representantes legais na terra. Essa é a nossa fé. Diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa palavra, irmãos, Jesus, lembra? A própria palavra diz que ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou do que era mortal. Aleluia! Jesus, o verbo de Deus, que se fez carne, habitou entre nós. Aleluia! Essa palavra te criou, me criou. Essa palavra te lavou, me lavou, irmãos. Para um relacionamento não apenas aqui, mas eterno. O que o sistema não quer que todos saibam, a partir do momento que esse homem se separa e passa a viver como Deus dos próprios pensamentos, ele vai se conectar a uma gama de pensamentos que vão levá-lo ou buscar levá-lo ao entendimento de quê, irmãos? De que ele tem uma vida para viver aqui da melhor maneira que ele possa viver. Então ele tem que ver que tudo que é melhor para ele, ele precisa evidenciar, gritar, falar é assim e pronto e acabou. Separando esse ser humano que não tem vida a não ser em Deus e é eterno, o que esse sistema quer dizer é que você não é eterno. Você vai morrer, pronto e acabou. Mas na verdade, queridos, todos nós somos eternos. O que eles não querem que nós saibamos, ou que todos saibam, é que há uma escolha a ser feita. Onde eu vou passar a eternidade? Com quem eu vou passar a eternidade? De que forma eu vou passar a eternidade? Aleluia! Vamos avançar? Irmão, não há base nenhuma bíblica para pensar a respeito desse temor do Senhor como uma ideia veterotestamentária, ou seja, só do Antigo Testamento. Pelo contrário, se aplica ainda mais hoje. Quanto mais hoje, mais nova é essa palavra. Nós estamos vendo todas as coisas que estão escritas há tantos anos sendo vividas por nós hoje. Aleluia! Mas a Bíblia foi escrita por homens ou não tem tanto tempo assim, irmãos.
Livros até mais antigos, como Bhagavad Gita, como Ilíadas, como alguns livros, irmãos, escritos até antes, não têm tantas cópias fidedignas que provam a fidelidade dessa palavra, que provam a autoria ou a inspiração do próprio Deus, que deu a homens, capacitando a esses homens a escreverem de uma forma íntegra. Não é só o Vaticano que tem as cópias da Bíblia, irmãos. Muitos lugares nós vemos as cópias e de forma fidedigna, escritas por pessoas diferentes, mostrando, provando cientificamente que a palavra de Deus escrita é verdade. Aleluia! Então é nessa verdade, apesar do que alguns dizem, não é? Alguns da fé têm dito que é necessário, não é, fazer essa palavra ser atualizada. A Bíblia de 1959 salva tanto quanto a de hoje. Não há nada que precise ser mudado. E tem alguns irmãos que se dizem da fé, que vêm buscando fazer aí esse assunto que é uma joia para o cristão, que é o temor do Senhor, como se estivesse perdido para a igreja de hoje, que não é para a igreja de hoje, tentando, como eu falei, atualizar a palavra de Deus, atualizar a Bíblia, quando ela nunca foi tão atual. Não existe um tempo onde a Bíblia esteja sendo tão atual quanto tudo que ela promoveu para esse tempo. E a Bíblia é a base da nossa profissão de fé. A sua fé tem que estar balizada, firmada na palavra de Deus, que é a rocha firme. Essa é a nossa profissão de fé. Nós somos cristãos verdadeiros porque acreditamos na Bíblia, porque acreditamos em Cristo. Não abrimos mão da verdade pela verdade. A única verdade é que nós admitimos que é a verdade absoluta, é a palavra de Deus. Porque essa é a verdade espiritual que transforma todas as outras realidades. Toda verdade dita naturalmente passa. A palavra de Deus é eterna. E ela é fiel e ela é íntegra. Então, nós temos visto algumas pessoas, inclusive, que se dizem da fé, como lideranças e pessoas em lugar de ter influência sobre outras, agindo com irreverência, com falta de respeito, com falta de temor a Deus, ao que é divino, ao que é sagrado, se juntando às vozes das sombras, se juntando às vozes sem temor, se juntando e deturpando valores morais, valores de família, valores da vida. Por quê? Porque não tem mais temor. Não andam mais no temor do Senhor, aderiram à doutrinação do eu sou o meu Deus, Ele me fez Deus, então eu posso ser Deus de mim mesmo. Eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero, me visto como eu quero, ajo como eu quero e digo o que é o padrão. O mundo diz o que é um padrão, nós temos princípios. E tudo isso, irmãos, foi feito e planejado. Para quê? Para que o ser humano perdesse o temor, perdesse a consideração por Deus, perdesse a intimidade, a comunhão com o próprio Deus. Gente, é só você parar para pensar. Cristãos que impactaram gerações têm se desviado para satisfazerem o próprio ego, para satisfazer o próprio ventre, para não perderem o seu quinhão no meio dessa geração que adora qualquer coisa. Não perder o lugar de destaque, para não perder a luz do palco. Só que para não perder a luz do palco, ele perde a luz da glória de Deus. Porque o temor atrai a glória. Tanto no Antigo Testamento, quanto Deuteronômio 13:4, quanto 1 Pedro 2:17 vão dizer a mesma coisa. Não é uma instrução veterotestamentária. É atual. Diz lá, temei a Deus, unicamente. Então é preciso, irmãos, você e eu, como igreja, como cristãos, como corpo de Cristo na terra, restaurar o temor a Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir e nas nossas igrejas. Porque não se trata de nós. Não se trata de nós, se trata dele. Se trata do Criador, se trata daquele
Deus é o objetivo, irmãos. Deus é o propósito. Deus é o princípio. Seja ele o vosso temor, como está em Isaías 8. Irmãos, esse que tomou o seu e o meu lugar. Não havia nada, ninguém que pudesse pagar o preço da separação. De nós termos dito um dia, pelo legado da queda, que nós somos agora deuses de nós mesmos. Não havia nenhum. Então ele mesmo, e você concorda comigo que essa alta traição merecia um justo juízo? Ou a justiça? Mas nós não tínhamos condição de nos livrar disso. Nada que pague, nada que nós possamos fazer, nada que pudéssemos fazer, nenhuma propriedade, nada, dinheiro algum, nada que nós pudéssemos fazer por obras, irmãos, poderia pagar esse preço. Então ele mesmo se coloca no nosso lugar. Diante da ira, ele se coloca como escudo, se desveste das suas vestes de majestade, de glória, de louvor, vem habitar entre nós, irmãos. Se faz ser humano, se identifica com a nossa natureza, morre por nós, se coloca diante da ira para receber e ser ele a justiça que nos faz justos, como 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nascidos de novo, para uma nova realidade, não de sombras, mas de temor ao único Senhor. Aleluia! É reconhecer, irmãos. É reconhecer a importância do temor do Senhor que vai resumir o sentido da nossa vida agora, em Cristo. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13. Oh, aleluia. Diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Para o cristão, irmãos, para aquele que nasceu de novo, é essencial viver esse temor. Para quê? Porque só, como diz lá em Salmos 89:7, só em temor você tem a perfeita adoração. Só em temor você serve a Deus de forma apropriada, como diz Hebreus 12:28. Só andando no temor você busca, de fato, a santificação, pelo santo que habita em você, pela palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz isso. Só em temor você evita o pecado. Só em temor você anda em integridade como liderança de um povo que você precisa guiar segundo a palavra de Deus. Ah, mas eu não guio ninguém. Guia sim. Existem pessoas que agora olham para você. Hebreus 12, verso 1, a partir do verso 1 diz que agora há uma grande nuvem de testemunhas. Não importa se é no céu, na terra, no inferno, não importa quem é, está todo mundo olhando para você, para ver se você representa, vive aquilo que você diz que crê. E o que nos ajuda a viver isso é o temor do Senhor. Você sabe que se hoje você retrocede, meu irmão e minha irmã, todos aqueles que estão olhando para você cairão junto. Ah, mas não é minha responsabilidade. Ah, é. Porque Deus nos capacitou a andar segundo a palavra dele. Ah, mas aconteceu. Arrependa-se e volte ao princípio. Amém? O temor de Deus é esse tesouro que nós temos guardado no nosso coração. É como diz Isaías 33:6. Irmãos, o temor é aquilo que faz a diferença. Você entendeu isso? O temor do Senhor faz a diferença entre o justo e o ímpio. Uau! Igreja, chegou o tempo de nós buscarmos a restauração do temor a Deus, porque o temor a Deus traz a glória de Deus para a terra. Nós falamos desse último grande avivamento. A igreja precisa estar andando em temor. Os seus valores, irmãos, são os valores de Deus. Os seus princípios são os princípios de Deus. A sua maneira de falar é a maneira de falar de Deus. Então, como eu falei logo no início, como é que a gente aplica isso na nossa vida? A respeito do temor do Senhor. A partir dessa semana, com certeza, com essa palavra enxertada no seu coração, meu irmão e minha irmã, você vai poder perceber que por esse temor,
Você vai pensar antes de falar. Eclesiastes 5:7 diz, não precisa abrir, eu vou ler para você, porque como uma multidão de sonhos, como na multidão de sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme ao Senhor. Uau! Então você não vai ficar falando só por falar. Você teme ao Senhor. Você conhece a palavra do Senhor. Você fala segundo a palavra do Senhor. Porque quem não teme a Deus não guarda os seus pensamentos. Quem não teme a Deus anda segundo ele mesmo como Deus dos seus próprios pensamentos e acaba falando como o mundo, porque fica com o pensamento misturado com o do mundo. Outra coisa é o temor de Deus vai nos guardar, vai nos proteger do mal. Eclesiastes 8:13 diz, a falta de temor faz a pessoa se precipitar e cair em perigos. Aleluia. Se ela não tem temor, ela não vai sentir que está errando, que está indo na direção errada. E o buraco, uma vez eu ouvi que o pecado é igual um buraco com limo na ponta, na beira. E toda beira é extremo e todo extremo é ruim. Amém? E aí as pessoas vão andando. Se não tem o temor, irmãos, elas não veem nem o buraco, nem o limo e escorregam novamente para dentro dele. É isso, irmãos, é não andar nesse temor que distorce tudo que é de Deus para o mundo. E é isso que está acontecendo. O fato é que há uma instrução global para atingir Deus e dizer que ele não é real. Então, as pessoas andam buscando fazer uma figura do anticristo, quando o espírito do anticristo já age há muito tempo. O que é o anticristo, irmãos? Anti alguma coisa é o que é contra alguma coisa. Anticristo é tudo que é anticristo. É contrário a Cristo, é contrário à palavra de Deus, é contrário à verdade, é contrário à Bíblia. É o espírito do anticristo atuando, influenciando gerações desconectadas, sem nenhuma identidade em Deus. Então, o temor do Senhor traz o quê? Responsabilidade. Eclesiastes 12:13 diz, de tudo o que se tem ouvido, como nós já lemos, o resultado ou o resumo de tudo que a gente tem ouvido é, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Por quê? Porque todo homem foi criado por Deus. O temor do Senhor, nós vamos andar nessa semana e vamos perceber que esse temor tem trazido a sabedoria. Como nós vimos em Provérbios 9, mas em Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, desprezam o ensino. Sabe, a palavra de Deus tem respostas para todas as nossas necessidades. Nós não precisamos buscar no jornal, nós não precisamos buscar na mídia, nós precisamos buscar na palavra de Deus e em tudo que está alinhado à palavra de Deus. Amém? Nessa semana nós vamos ver que, entendendo agora o temor do Senhor, nós vamos ver que isso tem trazido vida abundante. Provérbios, capítulo 10, verso 27, diz, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Você tem vida longa quando você anda no temor do Senhor. Uma vida saudável, uma vida produtiva. Ao longo dessa semana, ou a partir dessa semana, você vai perceber que você tem andado em temor do Senhor. Por quê? Porque esse temor traz proteção. Provérbios 14, a partir do verso 26, diz, no temor do Senhor, tem o homem forte amparo. Ah, mas eu sou forte. Sim, mas se você tem temor, você anda amparado por Deus. E isso é refúgio para os seus filhos. O ser humano, a família, o casal que anda no temor do Senhor, guarda a própria família, guarda a prole, guarda os seus filhos, irmãos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. A pessoa temente a Deus prospera em tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque a confiança dela não está no ter, está no Senhor. Aleluia! Durante essa semana e ao longo dessa semana você vai perceber que você tem andado em temor do Senhor porque você tem andado em honra. Provérbios 15:33 diz, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Você sabia que somos honrados por Deus
quando exercemos o temor, porque nós honramos, somos honrados. Já quem não teme, acaba sendo envergonhado. Aleluia. Você vai perceber que você tem andado em temor, porque ainda que você não veja os pequenos, não é? Mas nós temos que prestar atenção nisso. Você tem andado ou recebido livramentos da parte de Deus. Provérbios 19, 23 diz: o temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem o quê, irmãos? O temor do Senhor ficará satisfeito e mal algum o visitará. Aleluia. Durante essa semana ou ao longo dessa semana, nós vamos ver que o temor do Senhor tem nos feito resistir a todo pecado, a toda tentação. Provérbios 8:12 explica: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Sei lá, vou dar um minuto aí, uns segundos para você pensar nisso. Já estou terminando a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você. Irmãos, é nisso que eu creio, é nisso que você crê. Essa é a minha verdade. Eu vivo hoje pela minha verdade. Essa é a fé que nós professamos. Nós podemos, por direito legal, professar a nossa fé. Você está entendendo, irmãos? O temor do Senhor, você viu ali o que a gente leu? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Algumas versões vão dizer resistir. Mas o resistir aí não é só resistir e não ser atingido por ele. Ou seja, não, eu consegui resistir a essa tentação. Não, você não aceita a soberba, você não aceita a arrogância, você não aceita o mau caminho, você não aceita a boca perversa, você aborrece a estas coisas. Você é a resistência de Deus na terra contra o mal que tenta destruir as famílias, que tenta destruir os princípios, que tenta destruir a moral, que tenta corromper as crianças, tentando entrar com situações, com pensamentos que estão desalinhados da palavra de Deus e da verdade do Criador, que você crê, porque nasceu dele, nasceu de novo. A vida do ser humano é sustentada por Deus. Nós vivemos nesse temor. É isso que faz com que você resista, sim, ao mal, para a sua vida, para a sua família, para o seu pensamento. Mas diz que você e eu somos a resistência do mal. Tudo que oprime, tudo que é contrário a Cristo, irmãos, nós somos contrários. Nós somos a resistência de Deus na terra. Você sabe por que a terra? Porque as pessoas ainda estão aqui por causa da igreja. É a igreja que é o sal. A terra está na salmoura. Quando a igreja subir, aí eles vão ver o que eles de fato estavam vivendo. Aleluia! E somos eu e você que vamos subir, amém? O sistema quer calar Deus, irmãos. Só que Deus fala através de você. O sistema quer calar a Deus porque Deus liberta do sistema. Só que Deus fala através da sua igreja. Deus fala pela palavra dele através de você, através de mim. E nós falamos legalmente, porque é nisso que nós cremos. É a nossa fé. E nós falamos daquilo que cremos. Esse é o Espírito que habita em nós. Lembra? O Espírito da fé. Cri, por isso falei. Está na Bíblia, o livro, o manual da sua existência, da sua sobrevivência, da sua autoridade, da sua perseverança, da sua fé inabalável, independente do que aconteça. Seus princípios, os meus princípios, como cristãos, são segundo a fé, segundo essa palavra, segundo o que está escrito no livro da vida, na Bíblia, naquilo que não pode ser calado através de nós, porque essa é a nossa fé. Como vivemos isso? Em temor ao Senhor, porque no temor ao Senhor somos guardados por Ele. Somos autorizados por Ele. E vivemos a tão grande redenção, a tão grande
realidade da nova criação, irmãos. É viver essa vida extraordinária, sem medo, em autoridade, vivendo aquilo que Cristo conquistou desde a cruz do Calvário para nós e ressuscitando, nos colocou no mesmo lugar que ele, mas não para ser igual a ele ou ser igual a Deus, porque sendo como Cristo, nós não usurpamos o lugar de Deus. Ele se desfez de sua glória. Ele não usurpou o lugar de Deus e obedeceu até a morte e morte de cruz. Aleluia! Veio habitar em nós, irmãos, para nos fortalecer. Quando diz Deus para nós, hoje. Você pode ir se colocando de pé, por favor, e o Ministério de Música pode me ajudar?